Você sente que está presa em um ciclo invisível? Conheça 5 sinais claros. Existe algo curioso na experiência humana. Sabe aqueles momentos em que você começa a sentir que está andando em círculos? Isso já aconteceu com você em alguma fase da sua vida ou ainda acontece? Algumas pessoas sentem que estão caminhando em círculos, vivendo padrões. Elas fazem mudanças, tentam começar uma nova fase, criar novos projetos de vida, buscam novos caminhos, mudam de relacionamento, residência, emprego, país. Os cenários mudam, as pessoas mudam, o contexto muda, mas no fundo tudo parece igual. Depois de algum tempo, percebem que estão enfrentando desafios muito parecidos com os que já viveram antes. É como se existisse um ciclo invisível guiando suas experiências. Como se fosse um looping de acontecimentos e processos repetidos. E se você se identificou, talvez já tenha se perguntado: por que isso sempre acontece comigo? E a verdade é que você pode estar presa em um ciclo invisível. Mas será que isso realmente existe? Ou será apenas uma impressão? Hoje eu vou te mostrar 5 sinais claros de que você pode estar presa sim em um ciclo invisível e mais, o que fazer para despertar para essa realidade. Talvez você já tenha sentido isso. Relacionamentos que começam bem, mas acabam da mesma forma. Conflitos que surgem repentinamente. Situações que parecem sempre levar ao mesmo tipo de sofrimento. Quando isso acontece, muitas pessoas acreditam que estão tendo azar, mas a vida raramente funciona apenas por acaso. E eu vou te mostrar os 5 sinais agora. O primeiro sinal é a repetição de padrões, repetição de situações, processos e pessoas em sua vida. A mente humana possui algo chamado padrão emocional. Quando vivemos experiências marcantes, criamos interpretações sobre nós mesmos, sobre os outros e sobre o mundo. Essas interpretações se transformam em crenças. E essas crenças começam a influenciar nossas escolhas. Sem perceber, começamos a nos aproximar de situações que confirmam aquilo que acreditamos, que confirmam essas crenças que criamos. Assim, o ciclo continua. Assim, começamos a repetir as mesmas situações. Não porque estamos condenadas a repetir a mesma história, mas porque ainda não tomamos consciência do padrão que está por trás dela, ainda não despertamos para determinado aprendizado na nossa vida, para fechar esse ciclo, para seguir em frente com outras provações e outros aprendizados. Você atrai os mesmos tipos de relacionamentos, vive os mesmos conflitos,
enfrenta desafios muito parecidos, apenas com rostos diferentes. Eu costumo falar que a vida é uma grande encenação, um grande palco teatral, e colocamos atores diferentes em nosso palco, mas vivemos os mesmos padrões e ciclos. Criamos as mesmas histórias, experiências e até desfechos. É como se a vida estivesse tentando nos ensinar algo, mas enquanto a lição não é compreendida, o padrão se repete. É a repetição de ciclos. Enquanto o despertar não acontece, lições e mais lições com atores diferentes, para brilhantar e tentar nos ajudar a compreender os aprendizados do nosso palco teatral. E isso nos leva a despertar. Pode ser um processo lento, pode ser um processo rápido, e a gente pode nem perceber essa repetição de ciclos ao longo da nossa vida inteira aqui nesse plano. E tá tudo bem. O segundo sinal é aquela sensação de estagnação. Quando você começa a sentir que tá tudo parado. Mesmo você se movimentando, mesmo você fazendo coisas, mesmo se esforçando, você sente que não sai do lugar. Existe uma sensação silenciosa de frustração, de vazio, de que falta algo. E como se esse algo estivesse travando o seu avanço. E muitas vezes, eu arrisco dizer, quase sempre, esse algo não está fora. Ele está dentro de você. Muitas pessoas buscam fora e começam a fazer movimentos externos, algumas compulsivamente. Mas a questão, o que preenche o vazio, é um olhar para dentro. É um amadurecimento com autoconhecimento na veia, com compreensão dos seus processos evolutivos, das suas dinâmicas desafiadoras. O terceiro sinal são as reações automáticas. Você promete que vai agir diferente, mas quando a situação acontece, você percebe que está reagindo exatamente da mesma forma. Muitas vezes você nem percebe, vai no automático mesmo. São as reações automáticas. Ou seja, sem perceber, você entra no piloto automático emocional e vai repetindo seus ciclos. E isso revela que existem padrões internos ainda não ressignificados. Você começa a fazer as mesmas coisas que te maltratam por dentro, que te fazem sofrer, mas que por algum motivo não consegue deixar de fazer. Um exemplo? Stalkear pessoas que já não fazem mais parte da sua vida. Você sabe que não é bom para você. Você sabe que isso faz você sofrer, mas você continua fazendo. Entra no automático. É uma reação automática da sua mente. Reflita sobre essas reações automáticas, coisas que você fala, faz e se permite sentir, sem racionalizar. Comece a observar suas ações e reagir de forma positiva a elas. Isso que eu quero fazer ou isso que eu estou fazendo me faz bem
Me faz feliz? Se sim, eu faço. Se não, eu ignoro. Eu faço outra coisa. Eu faço práticas terapêuticas para me ajudar, para que eu me torne uma pessoa mais consciente e desperta daquilo que eu venho fazendo e que eu venho construindo para a minha vida. Cuidado para não trabalhar no inconsciente e achar que isso é que vai trazer uma resposta boa para você. Cuide da sua vida com consciência. Vamos ao quarto sinal, que são os pensamentos que se repetem, crenças que limitam repetidamente as nossas ações. Frases como: eu não sou suficiente, eu não sou boa o bastante, não dá certo para mim, eu sempre acabo assim, eu sempre faço isso. São crenças, eu sou muito velha para isso. São crenças que vão moldando a sua realidade e limitando sua forma de pensar, de sentir, de agir e de receber os resultados que você quer. Porque vão reforçando o mesmo ciclo invisível, de novo e de novo. Para mudar essas frases do diálogo interno, basta reformular a frase de forma positiva para você. Tudo é possível. Você pode até usar comparações do tipo: se fulano consegue ou conseguiu, eu também consigo. Porque somos seres humanos e podemos trabalhar nossas capacidades, talentos, habilidades, fazer planos, executar, colocar a mão na massa e conquistar e obter o resultado que desejamos. É um trabalho de reprogramação mental que ajuda muito no seu processo terapêutico de reconstrução e ressignificado. O quinto sinal, último desse vídeo e não menos importante, é aquela sensação estranha de já ter vivido certas experiências. Chamamos de déjà vu emocional. Lembrei daquele filme do Denzel Washington que ilustra muito essa sensação, que é o déjà vu. O nome do filme é esse, é Déjà Vu. Eu super recomendo para essa expansão e despertar da consciência sobre os ciclos invisíveis. Você olha para uma situação e pensa: eu já vivi isso antes. E sim, talvez tenha vivido, não exatamente igual, mas energeticamente é o mesmo padrão se manifestando. É o ciclo invisível, o padrão repetitivo. Se você se identificou com esses sinais, isso não é um problema, é um convite. A vida não repete para te punir, ela repete para te despertar. É um convite para despertar. O ciclo só continua até que você escolha agir diferente, fazer movimentos diferentes, escolhas diferentes, ações diferentes. Uma nova forma de pensar, de agir, uma nova visão. Quando percebemos que existe um ciclo acontecendo, algo importante também acontece. Despertamos para a possibilidade de mudança.
Você só começa a perceber o ciclo quando está pronta para viver novas possibilidades. Porque aquilo que observamos com consciência deixa de agir automaticamente. Você sai do piloto automático. E quer saber? Sinta-se privilegiada por ter esse despertar, porque a maioria da população do planeta jamais vai perceber esses ciclos, esses padrões e vai continuar vivendo na Matrix e vai continuar vivendo no piloto automático. Quando você desperta, aos poucos você começa a fazer novas escolhas, pequenas que sejam, mas são novas escolhas. E a partir desse posicionamento, tudo muda. A partir desse despertar, dessa expansão, a vida começa a te responder rapidamente. E é nesse momento que começa a abrir novos caminhos, novas possibilidades. Reflita muito sobre esse conteúdo, que é enriquecedor e abre portas para a sua evolução pessoal, principalmente se você se identificou com algum desses sinais nessa fase da sua jornada evolutiva. Preste atenção aos sinais. Não ignore esse despertar na sua vida. Faça movimentos. Antes de finalizar, eu quero te convidar para uma prática terapêutica. É um exercício simples de observação e reflexão. Durante alguns minutos, observe sua própria história. Pergunte a si que tipo de situação parece voltar à minha vida repetidamente. E mais importante, a resposta pode surgir de forma silenciosa, mas profundamente reveladora. Pode também não surgir, e tá tudo bem. Acolha. Reflita sobre seu momento presente e agradeça a cada experiência comprovada, vivida e principalmente transformada. Às vezes, acreditamos que estamos presos em ciclos inevitáveis, em ciclos invisíveis. Mas a verdade é que cada momento de consciência abre uma nova possibilidade na vida, uma nova oportunidade para fazer outras escolhas. Um despertar para algo mais. E quando começamos a enxergar aquilo que antes estava invisível, aquele ciclo invisível, a vida começa a se transformar de dentro para fora. Ele não nos prende em histórias repetidas. Ele apenas nos convida a aprender com aquilo que vivemos. E quando escolhemos olhar para dentro com coragem e consciência, gratidão e entrega, descobrimos que sempre existe a possibilidade de escrever um novo capítulo, uma nova história. Se essa mensagem fez sentido para você, compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. Gratidão por evoluir comigo e até o próximo vídeo.